Olá pessoal, aqui é o Leonardo, vamos ao nosso vídeo de hoje. Mas antes de começar a ouvir esse vídeo, eu peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Bom, sem mais, então vamos lá. Bom, eu estava assistindo uma tertúlia do Valdo Vieira e ele usou uma expressão que me chamou a atenção, que ele falou o seguinte, entre aspas, que para toda conquista para ser mantida, ela precisa ser levada a um novo nível de complexidade. Ou seja, para a manutenção daquilo é meio que necessário ao longo do tempo. Isso chamou atenção, pois de fato, né, é sempre um desafio para aqueles que gostam de aprender coisas. Como eu sou sempre buscando entender coisas e aprender no geral, você se deparar com coisas que às vezes você acha que sabe, assim, você entendeu, aprendeu, entre aspas, mas quando você tenta de fato executar, você percebe que não é o bastante, não está bem fixado, pois você não se lembra. Logo, ficou incompleto o processo. Ou seja, faltou etapas ali, né, genuínas. E isso, acho que aplicável para quase todo tipo de coisa, no que se remete ao conhecimento e práticas como um todo. Pois, se a gente for pensar, tudo aquilo que você de fato não utiliza, meio que sofre uma degradação natural. A entropia é uma realidade, né? E tudo, realmente, com o passar do tempo, se perde. É meio que é um processo contínuo, isso em todas as áreas imagináveis da coisa. Ou seja, é meio que necessário ter esse esforço contínuo em se aprimorar, caso contrário você já está, por definição, em uma descida, né? Então, é claro que existem variações, interpretações distintas. No entanto, isso, se a gente for levar para uma área de conhecimento, como a vida como um todo, né? É um bocado complicado de se situar, né? Pois tem coisas no qual você não vai conseguir colocar energia bastante. Por exemplo, me uso como exemplo aqui. Por mais que eu leia bastante, assim, comparado com a média normal de pessoas, ainda assim, sempre tem coisas que eu nunca vou conseguir fixar bem, não nunca eu vou conseguir, mas eu não colocar energia bastante naquilo. Eu passo por cima daquilo, beleza, tá aqui, mas se eu fosse realmente tentar fazer aquilo, porque o processo genuíno não foi feito. E é sempre assim, por exemplo, se você fala de algo relativamente simples, como, sei lá, matemática básica, você fixa aquilo geralmente quando você vai para o próximo nível. Você vê, no ganho de complexidade que você sobe aquilo. Ou quando você fala, sei lá, de artes marciais, por exemplo, que se você pega as formas como elas funcionam ali, à medida que você faz as etapas distintas, por exemplo, começa com um movimento simples e à medida que você avança aquilo, você fixa melhor, pois na próxima etapa é aquilo que é meio que necessário. Então, para você executar a próxima, sempre você vai estar executando aquilo por definição, ou seja, você fixa através da repetição para chegar ao resultado final. E nessa subida de complexidade, nesse acrescentar de movimentos que se tornam um conjunto novo, você meio que fecha e memoriza aquilo como uma prática, um todo, vamos colocar assim, uma esfera de conhecimento novo, uma técnica, seja qual que for. Isso é aplicável para qualquer outra coisa. E a gente for pensar no nosso movimento como um todo, nas nossas ações como um todo, e habilidades como um todo, elas são sempre esse conjunto de coisas, nunca é uma coisa distinta, nunca é um único ato, não. É um conjunto de outras coisas que, ao se agregarem ou se misturarem ali, se tornam algo novo, uma esfera genuína que dá origem a algo maior, melhor. Então, é nisso que acaba caindo, né? Se você realmente tenta subir o nível, você cai nessa questão, da subida de complexidade, no qual soma-se várias coisas para chegar a um resultado maior final. Então, pensar sobre isso leva essa reflexão natural, né? O que eu vou colocar minha energia, então, para ter os resultados que eu quero? O que eu devo fazer, de fato, para ter o que eu desejo, de fato, e não ficar, às vezes, desperdiçando tempo com coisas que não vão me agregar, de fato. Isso, puta, desafio se a gente for pensar, pois, vamos ser bem honestos aqui, é difícil identificar exatamente o que é necessário e o que não é, né? O que realmente faz parte de vamos colocar assim, uma habilidade, o que você precisa de fato aprender e às vezes não. Muita coisa é por achismo, né? A gente acha, por exemplo, se comunicar. Para pensar quantas coisas você precisa fazer para ter habilidade de fazer isso de forma coerente e correta. Escrever, por exemplo, a mesma coisa. Não é só simplesmente pensar sobre aquilo, você também ter uma ferramenta, enfim. O movimento muscular, se a gente for pensar, quão complexo é você mover sua mão, entende? Quantos processos vêm do gatilho mental até o movimento muscular, sabe? O disparo de neurônios, entende? É sempre um conjunto de coisas que a gente, se a gente fosse realmente ir no detalhe, se torna algo absurdo, mas que fica simples à medida que você fecha, que realmente se fecha em uma única esfera, né? Então, fica um bocado abstrato mesmo de pensar, né? E
Mas, finalmente, é meio que prático no sentido de que se você entende que você precisa meio que praticar isso de forma contínua, quase todas as coisas que você executa para que, de fato, tenha um resultado genuíno e expressivo até mesmo, fica claro, né, o que meio que precisa ser feito, apesar de não ser intuitivo inicialmente. Mas hoje a gente tem tantas ferramentas, tanto conhecimento aberto que não é, mas nem sequer um desafio, né? O que era segredo, entre aspas, há 50, 100 anos atrás, hoje em dia, assim, com uma pesquisa no Google ou no ChatGPT você encontra. E o que você não encontra, se você for na literatura sobre o tópico respectivo, você encontra. Apesar de mesmo isso hoje ser um pouco difícil, assim, que poucas pessoas realmente vão na literatura técnica de coisas ou artigos para ver e buscar entender, né? Mas as respostas meio que já existem. Assim, é aquilo, não existe nada novo embaixo do sol. É sempre uma repetição, as coisas meio que sendo regurgitadas e trazidas de nova forma, recontextualizadas para que a geração atual possa entender, pois já meio que já foi escrito por alguém, se a gente for realmente pegar o histórico, né? Já tá ali, já tem alguém já realmente gastou um bocado de tempo fazendo o trabalho, é só pegar e meio que usar, e essa é meio que a coisa como um todo. Mas enfim, essa expressão que eu vi nessa literatura me chamou por conta disso. O quão universalmente é aplicável isso e o quanto às vezes a gente se pega se questionando por insuficiências em alguns sentidos, mas se a gente for lá no fundo é meio que uma falta de esforço pessoal mesmo, né? Em manter essas habilidades, essas coisas, seja lá o que for. Pois essas conquistas, entre aspas, se remete a absolutamente qualquer coisa, né? Não é sobre nada material, é sobre coisas internas mesmo. E realmente aquilo que você negligencia escapa das suas mãos, não tem muito o que ser feito. Isso para absolutamente qualquer coisa. Então, da mesma forma que soa como algo tão estranho, essa necessidade de realmente estar sempre indo avante, faz sentido, dado a natureza de como as coisas funcionam, né? Como é necessário ter movimento para que você realmente tenha fluência em tudo. Né? Caso contrário, você já cai em problemas por definição novamente. Que dessa máxima não tem como escapar, né? Que ou você progride, ou você realmente já está numa situação problemática, pois você já está regredindo. Então, fica sempre é meio que o desafio, mas isso deve estar alinhado realmente com um foco pessoal, né? Realmente é necessário aí talvez uma autocrítica, uma autorreflexão. Sabe aquele exercício de você parar um dia e colocar no papel o que você quer de verdade, né? Fazer aquela lista de prioridades genuínas e realmente se definir, falar o que eu quero de verdade, indo daqui pra frente, o que eu fiz, os meus resultados, o que eu quero. E a partir disso, elaborar, né? Pois se você realmente quer fazer coisa X, os pilares que fundamentam essa coisa X são uma coisa, se você quer fazer coisa Y, outra coisa. Por exemplo, se eu quero ser engenheiro, as habilidades que eu preciso são completamente diferentes se eu quiser ser médico. E a mesma coisa se eu quiser ser advogado. Tem pontos de intersecção, no entanto, eles não são óbvios. É claro, tem pontos ali, mas se você quer ser uma coisa, você vai precisar colocar toda a energia em desenvolver aquela coisa respectiva. E todos os pontos atrelados àquilo, se você... É claro, porque também que você quiser e desejar ter sucesso naquilo, não apenas ser mais um, né? No sentido geral da coisa. Então, é esse o desafio. Isso para absolutamente tudo, né? Por exemplo, vamos colocar assim, gravar um vídeo, para pensar as etapas necessárias, pensar sobre o tópico, falar respectivamente, e como melhorar isso. Edição, talvez, melhorar a escrita do tópico em si. Entendem? Tudo realmente tem se você tem uma linha a ser seguida. A questão é entender isso, realmente fazer um processo interativo, né? De ir, melhorar, identificar o problema, e melhorar, e voltar e corrigir. De forma contínua você vai nesse ciclo infinito de progresso, isso com absolutamente tudo. E cada vez que você faz isso, você naturalmente se desenvolve e evita essa degradação. Agora, se você faz uma coisa e fica repetindo ela mesma, quais as chances reais de sucesso naquilo, respectivamente, né? Fica incerto a coisa, fica estranho até mesmo de conceber. E meio que desonesto intelectualmente também, se a gente for pensar, pois se você realmente acredita que você pode ter sucesso de uma coisa assim, colocar o empenho necessário naquilo, fica um pouco... É um pouco de ingenuidade, né? Pois as coisas, assim, por definição não são fáceis, é necessário uma vontade genuína para se agir e fazer coisas, né? Caso contrário, você cai nessa problemática. Então, é necessário realmente essa vontade, mas isso é um tópico à parte, né? Vontade é uma coisa... Talvez dos 3 pilares que eu colocaria assim, que a gente precisa desenvolver como humanos, no sentido geral. Mas enfim, essa reflexão que eu deixo a partir dessa expressão que chamou a atenção, né? E eu deixo também essa reflexão para vocês, né? O que vocês gostariam de
de não apenas manter, mas de fato melhorar, pois esse é o ponto, né? Se você realmente quer manter uma coisa, é inegável, você vai ter que melhorar naquilo, caso contrário, as chances são que aquilo vai escapar das suas mãos. Então, isso com absolutamente qualquer coisa. Então, fica aí essa reflexão. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like. Também não deixe de me seguir nas redes sociais. E é claro, a gente se vê no próximo vídeo. Até!